Aqui no Além da Notícia, nesta noite, nós estamos falando sobre o novo Código de Mineração que está sendo preparado no Congresso Nacional e por isso aqui estamos conversando hoje com o deputado Padre João, mineiro de Minas Gerais, a cidade dos minérios, o estado dos minérios, mas o Brasil todo também tem, não é? E a Joyce, que é da ONG Terra Azul. Deputado Padre João, além de Minas Gerais, além do Pará, além de Bahia, o Brasil inteiro é rico em minérios? Olha, talvez o Brasil do mundo é o único país que tem a maior diversidade de minerais. Seja da água mineral, ao ouro, às pedras preciosas, é uma diversidade fabulosa. Os minerais também que é importante para a agricultura, é uma riqueza, assim, fabulosa. Ô Joyce, e um país assim, com tanta riqueza, não tem um código atualizado que determine normas para a extração desses minérios. Sim, não tem um código atualizado e estão querendo colocar um código completamente retrógrado. Completamente que atende somente, como foi falado aqui no bloco passado, algumas pessoas, grupo pequeno. Bom, eu gostaria de pedir então aos senhores agora que me falem o seguinte: o que diz o Código de 1967, que é o último que nós temos, e esse que está sendo proposto no Congresso Nacional? O que altera para melhor ou para pior? Quais pontos ali se pode destacar? Ele melhora o processo de produção, a estrutura de todo o processo, desde a concessão, né, a própria operação, quando o senhor fala, a mina. Quando o senhor fala de concessão, vamos explicar bem para o leigo, o telespectador brasileiro. Para se trabalhar extraindo minério em qualquer lugar, é preciso se ter uma concessão para ali se extrair? É porque hoje é uma atividade que o Estado ele não tem interesse em ele próprio fazer a exploração. Como o próprio petróleo, o Estado tem um interesse. Portanto, tem uma empresa que é pública, que é a Petrobras. Uhum. Então, não precisa de ter a forma de... Agora, quando é uma iniciativa privada, é uma empresa, então, por pertencer à União, eu vou conceder àquela empresa a explorar por determinado tempo, com determinadas condições. Então, eu vejo, na minha análise, aí se a Joyce concorda, toda essa estrutura, ela é aprimorada, mas ela leva em conta os estados, de certa forma leva em conta o próprio município, quando aumenta a alíquota da CEFEM, que é uma contribuição financeira que essa empresa tem pelo volume de produtos, né, do minério, do ferro, ouro, do alumínio, do que for tirado, ela passa uma alíquota. Hoje, essa alíquota, por exemplo, do ferro, é de 2% do líquido. O código ele amplia para 4% do bruto. E tem uma emenda nossa que coloca 6% do bruto. Então, compensa aquele município pelos danos causados ali, né? Então, passa a ser um recurso significativo. Onde tem o problema? Ele não leva em consideração os municípios vizinhos, que são afetados. São afetados. Então, fica numa lógica um pouco financeira também. Ele não leva, o outro não levava em conta os atingidos, esse não corrige essa distorção. Um outro aspecto é o aparato fiscalizador. Acho que ele aprimora esse aspecto. Ao criar uma agência, essa agência, que ela é também reguladora, ela é importante, esse instrumento fiscalizador, para ver se estão de fato... porque hoje a estrutura ela é mínima, que é do DNPM, é um departamento muito precário, que concede lá os direitos de lavra, mas não acompanha todo o processo. Uma distorção que não está amarrada também é porque as licenças ambientais, normalmente elas são concedidas pelos estados, cada estado. Então, o que pode condicionar, né, em relação à operação? Se não está cumprindo lá aquela licença tal e tal e tal.
Então, tem que amarrar melhor ainda esse novo O que código. a ONG Terra Azul observa do antigo para esse novo código nas propostas? Em relação, ele também não atende a questão como foi falado aqui, das questões dos trabalhadores que vão trabalhar nas minas. Não atende. Não atende a questão dos... Não atende em que sentido? Qual deveria ser? Não dispõe, não fala sobre isso. Sobre a questão Não fala nada. da pessoa que vai lá extrair, não dispõe. Porque, não inclusive, fala há nada. riscos também para a saúde, não há? Exatamente. Muito altíssimo. Pra saúde de Depende quem da trabalha. atividade minerária, Sim. quando é rocha, silicose. Nós temos hoje muitas pessoas doentes e que condenadas à morte em curto prazo por causa da própria silicose. O pó de pedra, ele se cristaliza, petrifica de novo no pulmão da pessoa. Imagina a pessoa que trabalha num túnel, que trabalha na área fechada. Outra questão também que ele não dispõe é que a sociedade ela não tem o direito de falar se ela aceita ou não aquela mina ali naquela localidade. Como o próprio padre falou, existe um tesouro muito maior do que essas questões. É o tesouro a questão afetiva com aquela nação, com a terra. Existe essa questão. As pessoas, elas viveram ali, foi questões milenares, famílias, centenários estão ali naquela região. E observa-se então apenas o aspecto econômico, em detrimento, por exemplo, do direito das pessoas de estarem ali, de quererem manter o seu território, sua terra. E das outras, por exemplo, uma atividade minerária na Serra da Gandarela, que está para cima assim, de Belo Horizonte, compromete o abastecimento de uma capital inteira. Então, não consegue ver a água como uma grande riqueza, o potencial turístico também. Então, são várias outras atividades que são econômicas e que não compromete nada a questão ambiental e social, em nada. Pelo contrário, ela vai sempre mais fortalecer ainda mais o aspecto social e ambiental, diferente da atividade minerária. Embora a gente sabe, né, Joyce? Eu vou colocar aqui. É uma atividade importante. Sim. Nós não temos como, nós dependemos da atividade. E nós, da sociedade civil, nós não queremos travar o desenvolvimento, mas que os direitos sejam cumpridos, que a população seja assistida. Ninguém aqui está falando em travar o desenvolvimento. Achamos importante, inclusive, que tenha um código, mas não da forma que está sendo feito. Aqui a gente cai mais ou menos naquele mesmo embate da construção da hidrelétrica de Belo Monte, que traz também consequências para toda a região, para a população indígena, etc. e tal, mas se está colocando em primeiro plano o desenvolvimento econômico. É como que a gente está pretendendo uma riqueza, mas nós estamos observando que estamos destruindo outra riqueza e que esta outra riqueza envolve, inclusive, a vida humana. Sim. Não é? Então, é uma situação semelhante. Eu faço até essa comparação, Ronaldo, mas na questão minerária é pior. A hidrelétrica, e eu concordo, tem muito transtorno, e o Brasil, pela riqueza de ventos e de sol, nós temos que intensificar e acelerar o processo da diversificação da matriz energética, mas nós vamos gerar energia elétrica para todo mundo. Todos são beneficiados, de certa forma, por essa energia. Agora, a atividade minerária é para alguns. Então, na elétrica, a gente vê a diversificação, embora alguns que se enriquecem também. Mas, de certa forma, é um serviço que se estende a todos, quase de imediato. Agora, a atividade minerária, não. Nós temos incentivos fiscal para a exportação da matéria-prima. Então, no código, nós temos que ainda rever e incluir no código de dar incentivo quando vai ter a siderúrgica. Ou seja, se esse mineral aqui, ele for para a siderúrgica, vai gerar emprego aqui, vai gerar mais riqueza aqui, e os automóveis vão ser construídos aqui, é uma coisa. Agora, outra coisa é quando ele vai ou pelas ferrovias ou pelos minerodutos, literalmente dizendo, gerando emprego lá fora. E, sobretudo, é na China mesmo, né? Uma grande parte vai para a China. É porque já tem um ditado popular, né? Isso vai lá na China. Então... Tá, mas eu queria chegar aqui no seguinte ponto. Eu vou te interromper. Depois você volte, por favor. Tá. Por que o Brasil aceita tão pacificamente que isso aconteça?
Por que que o nosso Estado aceita pacificamente que essas 4 ou 5 empresas tenham lucros absurdos com a mineração, com essa matéria-prima vendida para o exterior, no caso para a China, e por que que o Estado brasileiro parece não enxergar, mas sabe dessa existência, desse tipo de negócio, que está favorecendo ali a pequenos grupos, e mantém-se ainda assim como que pacífico diante da situação? É porque o poder político, ele está casado com o poder econômico. Este que é o grande problema. Nosso sistema, a democracia nossa, ela é capenga. Nós não temos, de fato, uma democracia. E daí eu poder entendo, econômico. E daí eu entendo a necessidade de uma reforma política A urgente reforma política. com aquela restrição, público. Exatamente, do financiamento público. Essa é a chave. Porque o pessoal ainda, quando você conversa com ele, não, mas eu vou bancar financiamento dessa corja? Isso fica muito mais barato para o povo brasileiro do que o financiamento pelas grandes empresas. Porque as grandes empresas vão exigir isso. Me deem carta branca para eu assim atuar na mineração e fazer como eu quiser. E as coisas com a são parte feitas do agronegócio é a mesma coisa. Que vão avançando com as terras indígenas e tudo mais, mas financiam campanha, tem ali os parlamentares na mão, então não vamos avançar numa legislação. Como não avançamos com o Código Florestal, não avançamos. Então aqui nem agora. Só um momentinho. Atenção, povo brasileiro. Ano que vem é ano de eleições. É daí, de discussões como essas, que a gente entende hoje o grande clamor da sociedade e de instituições sérias, como o CNBB, OAB, MCCE, que se reuniram recentemente e propuseram uma reforma política que pede o financiamento público exclusivo de campanha, talvez concedendo um pouquinho ali, quase que exclusivo das campanhas. Por quê? Porque se o financiamento das campanhas políticas não forem bancados pelo poder público, pelo dinheiro público, vão ser bancadas por estas empresas que vão continuar fazendo tudo isso que a gente está aqui denunciando, mas que se não mudarmos a forma de fazer política no Brasil, não se vai conseguir mudar nada disso, como por exemplo no código como esse. Não vai se conseguir mexer num código como esse. Estou certo, Joyce? Esse pensamento, essa linha está certa? Está certo, e nós não podemos ficar mais reféns a isso. Há uma polifonia do povo brasileiro nas ruas, clamando por isso. Eu acredito que se nós levantarmos e lutarmos, a sociedade civil, o comitê ele tem mais de 100 instituições que estão vendo o que está acontecendo e está lutando, só que é necessário que o povo brasileiro também se atente a isso. Se sensibilize justamente a isso, a essas questões que são primordiais. Não podemos mais ser financiados por essas empresas, porque elas amarram o parlamento, amarram, e aí nós não avançamos. Muito bem. Alguma coisa sobre isso ainda, padre? Não, é isso. É essa urgência. É lamentável de que ano que vem a gente vai continuar, acho que no mesmo sistema, no mesmo processo. Só vamos avançar na democracia. Espero que a democracia também ela seja mais participativa, não simplesmente representativa. E aí, com certeza, nós vamos fazer com que toda essa riqueza brasileira seja para todo o povo brasileiro. Muito bem. Eu queria saber dos senhores agora o que é a Agência Nacional de Mineração e do que ela cuida atualmente. Não, ela não... Ela não existe, ela está sendo proposta. Está sendo criada. Está sendo criada conforme o novo código. Por isso que é um avanço em relação ao anterior, que tinha um órgão muito precário, que tem ainda, que é o DNPM. O DNPM é o Departamento Nacional de Política de Mineração. Da mineração. Muito bem. E que concede os direitos e que acompanha até todo o processo, até o fechamento da mina. Bom, mas a presidente Dilma, ela foi sensível ao apelo de tanta gente e ela retirou a urgência de votação desse Código de Mineração do Congresso Nacional para que ele seja, então, debatido agora. Ele não fica trancando a pauta, porque quando a matéria tranca a pauta, então tem aquela pressão para que ele seja votado, apreciado rápido, por causa dos outros interesses que existem, que ficam também amarrados. Mas isso quer dizer que a presidente percebeu que é preciso fazer uma reforma grande nesse código ou não? Olha, eu não consigo fazer essa leitura, que tenha uma consciência coletiva envolvendo o governo, envolvendo os parlamentares, ou pelo menos a maioria,
o sentimento que eu tenho da casa lá é de uma urgência. Mantém a urgência moral. Tirou a urgência formal, sei lá, mas tem uma pressa em apreciar o código. As ONGs, Da forma que está. as instituições como o Terra Azul têm muita experiência em mobilização. De que forma se pode mobilizar a sociedade, as cidades que hoje, onde hoje são feitas a extração de minérios, os estados, de que forma se pode mobilizar o povo dessas regiões para que eles entrem também neste debate, uma vez que é necessário um debate. Como mobilizar essa gente? Por exemplo, o que vocês andam fazendo? Na verdade, nós criamos um comitê, né? Várias instituições, não são Terra Azul, mais de 100 instituições, criamos um comitê. Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Frente à mineração, estamos em massa, pressionando, só que a gente vê que o poder, como foi falado, não é esse sentimento, é uma conscientização. Primeira coisa é conscientizar que é importante, que nós estamos sendo roubados, que nós estamos sendo tirados do nosso direito como povo. E segundo, é ver que realmente a gente que essa mobilização tem que partir de cada brasileiro, cada pessoa que se sente, que é nacional, que se sente brasileiro, que nasceu nessa nação, lutar por isso. Entendeu? Então, de que forma que nós podemos mobilizar? Um falando para o outro, colocando essa conscientização, colocando isso em debate, mas nós não vamos ter tempo para debate. Como foi falado, o sentimento não é que tirou o pedido de urgência, que é 45 dias em cada casa, que nós tivemos o direito de debater. O que aconteceu nos estados foi um absurdo. Quem veio para a mesa foi poucas pessoas, como foi falado aqui no começo, da sociedade civil. Quem veio para a mesa foram as empresas. E que debate que é esse? Daí a proposta do código que se tem, não é? Então nós temos aí um desafio, e se a gente compara com o Código Florestal, tinha um envolvimento maior. A sociedade inteira. A sociedade realmente. Toda, porque tem uma mata lá, mesmo aquele agricultor, o pequeno e tudo, então conseguiu mobilizar. Eu percebo uma frieza muito grande, uma indiferença em relação ao Código da Mineração. E que é mais nocivo no nosso parecer. Que pode contaminar Não, eu fiquei preocupado com freático. aquilo que o senhor disse agora há pouco. Uma distorção no novo Código de Mineração pode ser pior do que uma distorção no Código Florestal. A gente volta a falar sobre isso já na sequência aqui do nosso Além da Notícia. 3 minutinhos, voltamos já.